Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horas você está vendo esse vídeo. E tem um assunto que eu tenho visto muito e eu senti de falar com vocês. Eu não sei como seria, né, assim, a repercussão sobre isso, mas eu queria deixar um ponto de interrogação, ou então, assim, uma reflexão a respeito ah, de como é a nossa Terra, né, o planeta Terra. Né? A gente tem aprendido na escola, no livro de geografia, que a Terra é uma bola. E eu tenho visto uns vídeos que, se a gente for pegar a palavra e ler a palavra de Deus, vai nos esclarecer, vai nos mostrar a verdade. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, que fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Pausa. A terra era sem forma e vazia. O que a gente pode pegar e fazer uma forma? Por exemplo, se a gente pegar água e colocar num cubinho de gelo, uma forma em várias formas, se você congelar, vai pegar a forma daquela, né? Então a água, se você parar para pensar, a água ela não tem forma. A água não tem forma. Ela vai pegar a forma do recipiente que você colocar ela. Então imagina esse sem forma, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Então imagina essa terra sem forma, que na verdade acredito não era terra e sim água, né? Essa água sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, um vazio terrível do abismo e trevas, tudo escuro. Continuando a palavra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa terra ali, está se referindo à onde nós moramos, né, o planeta Terra, enfim, mas está falando que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse algo sem forma ali era água, né? Pela palavra. Então, o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Então, tinha água ali na frente de Deus. E aí Deus falou o quê? E disse Deus, haja luz. Houve luz. Né? Essa sonoplastia é show, né? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Até aí show, né? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então, olha só. Vamos pensar aqui junto com a palavra de Deus. Lá no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, estava falando que o quê? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, imagina muita água ali, ou não sei a quantidade de água, mas tinha água ali, né? O Espírito de Deus se movendo sobre a face dessas águas. E pulando aqui para o versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gente, esse versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis me chamou uma atenção. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas me chamou a atenção. Eu estou colocando aqui o meu parecer, aquilo que me chamou a atenção, né? Não sei se vai chamar a atenção de vocês, mas eu senti meu coração arder para poder comentar sobre isso. E disse Deus, haja uma expansão. Vou botar a Bíblia aqui. Uma expansão. Imagina uma coisa expandindo. Sonoplastia de novo. Expandiu, né? Expandiu.
Então, é uma expansão. Então, vamos lá. Vamos botar nossa mente, quer dizer, a minha mente também. Tava as águas ali na face das águas, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, né? E aí, quando chegou no versículo 6 aqui, né? Deus falou que haja uma expansão no meio das águas. Então, imagina aqui a forma das águas. Deus falou, haja uma expansão entre águas e águas. Né? Sonoplastia show, né? Gostou da sonoplastia? Dá um like lá. Então, olha só. Deus falou, haja expansão entre águas e águas. Então, essas águas se expandiram. Certo? Então, houve expansão entre águas e águas, porque estava ali e expandiu. Então, ficou essa situação. Houve separação entre águas e águas. Ok. Chato, né? Repetindo toda hora, mas... Enfim. E fez Deus a expansão, né? E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Então, quando a gente olha assim, céus. E foi à tarde e à manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, dos céus, num lugar. Então, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, a porção seca apareceu aqui no capítulo 1, perdão, no capítulo 1, mas versículo 9. Então, o tal do planeta Terra, na verdade, é água, né? Que a porção seca veio depois, pelo que está falando aqui na palavra, no versículo 9, né? Vamos pensar. E chamou Deus a porção seca a terra, e no ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Vamos dar uma paradinha aqui, versículo 10, né? Então, tinha água, o Espírito de Deus estava, né? Se movia sobre a face das águas, e aí Deus foi dando as ordens e tal. Quando chegou aqui, ele falou, haja expansão entre águas e águas, né? Então, essas águas que ficaram debaixo da expansão, chamou mares. E aí mandou aparecer a terra seca, a porção seca, e foi chamado terra, e a porção de água foi chamado mares. E essa água aqui de cima? O que aconteceu com ela? Você nunca se perguntou por que o céu é azul? Eu já me perguntei e falava assim, Deus, por que o céu é azul? E eu acredito. O que vocês acham? Eu acredito que pelo que Deus está falando aqui, o céu é água. Na verdade, tem água lá em cima. Mas por que essa água não cai em cima da gente? Vamos continuar aqui na palavra. Versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Bom, aqui está falando, né, das ervas, as árvores, e Deus foi, né, foi criando. No versículo 12 fala, né, a respeito que a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Chegamos ao versículo 14 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gente, olha versículo 14. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Pausa, luminares. As estrelinhas que a gente vê, né? Então, Deus colocou esses luminares nessa expansão. Lembra que a gente viu lá no versículo 1? Houve a expansão entre águas e águas, não foi? Então, essas estrelinhas estão na expansão. Não vou nem falar nada. Mensagem, mas... Enfim.
Me perdoe. A gente continua aqui. Então, as luminares na expansão. Então, essas luminares estão, pela palavra de Deus, colocados na expansão dos céus, ali naquele local. As estrelas, né? Os luminares. Para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, antigamente, uma pausa aqui. Antigamente, existia um aparelhinho, mas na verdade o nome dele era astrolábio, né? Astrolábio era um não vou dizer um aparelho, porque não era aparelho, é um algo que eles conseguiam montar redondinho assim. Eu vou tentar botar aqui na a foto dele para vocês verem aí, o astrolábio. Então era como se fosse um objeto redondo, né? Ele tinha escritos gravados, e tinha outra parte de cima, acho que um ponteiro assim que rodava, e uma outra parte que rodava também, assim. Olhando assim, parecia um relógio, assim, mas não era um relógio, né? Mas, na verdade, você podia ver as horas pelo astrolábio. Na verdade, esse astrolábio, esse objeto, ele era utilizado para navegar nos mares e era como se fosse o desenho do céu, os céus, as estrelas, ali. Então, ali eles sabiam, através do astrolábio, ele podia te falar que horas eram do dia, onde o sol ia se pôr, onde o sol ia nascer, as estações, as estrelas, né? Tipo, se fosse navegar, né? Assim, para saber qual rumo que estava tomando, né? Enfim, você não vê mais isso. Acho que se você vê um astrolábio agora no museu e agora um astrolábio vale milhões de milhões de milhões, é muito caro. É como se fosse o computador daquelas épocas antigas. É muito show, é muito legal. Pesquisem sobre astrolábio. E outra coisa, esse astrolábio, ele só podia, ele só, na verdade, assim, ele era utilizado, né, para isso tudo que eu falei, e para muitas outras coisas também, que agora não estou lembrando, mas ele só funcionava com a ideia de que a Terra não é esférica. Que se a Terra fosse esférica, ele não funcionava, não dava para dizer nada. Mas o astrolábio, que são, ele na verdade é uma cópia do céu, é uma cópia das estrelas, da posição das constelações, enfim, ali. Então, por ali pode-se dizer, como eu falei, as estações, a hora, lugar onde você está, uma bússola, tipo assim. É muito legal. E antigamente eles usavam isso para se locomover, né? Para descobrir outras terras, para navegar, para fazer excursões, explorações, enfim. Mas esse astrolábio, se você for aplicar em planeta esférico, não serve. Então, na minha mente, fala assim, gente, falava que a gente aprende que antigamente pensava-se que a Terra era plana, mas o certo mesmo é a Terra esférica. Na verdade, antigamente, isso, pelo que eu estou vendo pela palavra aqui, querida palavra, eu estou vendo, eles antigamente sabiam e utilizavam esse recurso, o astrolábio, porque sabia-se que a Terra ela não era esférica, ela era plana. E se a gente for pegar esse astrolábio hoje para pegar no navio e for pelos mares seguindo o astrolábio com a ideia de Terra esférica, não vai dar certo. Porque você vai se perder. Mas, por exemplo, falam que a Terra ela gira. Na verdade, pela palavra de Deus, a Terra não gira, né? Até aqui a gente leu, né? Capítulo 1, a gente parou aqui no versículo 14, que Deus falou: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite,
sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e assim tem sido, né? As estrelas, eles enfim, né? Assim, é uma coisa bem complexa, mas tem as luas, né? As constelações e tudo, realmente tem sido usado de tempos em tempos para isso, né? Hoje que a gente tem aplicativos, tem tudo, assim, que não, mas antigamente era tudo baseado, assim, na posição das estrelas. Continuando. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar de dia e o luminar menor para governar à noite, e fez as estrelas. Conversando com vocês, para que a gente, de repente, possa ver. Porque aqui está a verdade. Aqui não falou que Deus fez uma bola. Falou? Ah, mas a tecnologia hoje mostra, a tecnologia hoje, muitas coisas, eles trabalham com ilusão de ótica, muitas coisas eles trabalham fazendo com que a gente acredite. Muitas coisas eles fazem para nos enganar, como a televisão, como filmes, né? Assim, você parece 3D, né? Parece que está chegando aqui, mas na verdade não está. Às vezes você vê uma cena de um filme que você acha que é ali, mas não é, não. Aquilo ali é tal do chroma key, né? Aquela técnica que coloca aquela cor, enfim, né? Quem entende assim? E são técnicas, né? Então, se a gente for parar, assim, a gente vive num mundo que a humanidade, aos poucos, é iludida diariamente por várias coisas, né? Mas se a gente pegar a palavra de Deus e a gente observar, a gente vai ver que tem várias passagens que falam. Quando Deus fala que a terra é estrado para ele botar os pés, né? Estrado não é aquele banquinho quadradinho? Não tô dizendo que a terra é quadrada, não, por favor, tá? Falando que estrado é aquela coisa plana, tipo um banquinho, que Deus coloca os pés. Ele não está dizendo que a terra é uma bola para ele colocar os pés. E quando o sol parou? Lá em Josué 10, 12, 14, diz que então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor pelejava por Israel. Então, o que dá a entender é que, quando Deus fez aqui, pela palavra dele, a terra, Deus colocou os luminares, as estrelas, fez o sol, a lua, né, para governar no dia, governar à noite. Porque se Deus colocou o sol e a lua para governar, então quando você está governando, você está agindo, você está fazendo algo, você não está parado, você está trabalhando. Então o sol e a lua, eles não estavam estagnados, eles estavam governando, né? Que não diz que as terras estavam girando. Estava girando aquela lua e sol. E esse firmamento que Deus fala na palavra dele, né? Lembra quando Deus faz a expansão? Os céus manifestam a sua glória, o firmamento, a obra de suas mãos. Firmamento. Firme. É algo firme. Aí eu parei e fiquei pensando, falei, meu Deus. É muita informação. Então, assim, pelo que eu entendi, essas águas que foram lá para cima, que dá a cor do céu, então estão seguras pelo firmamento, pela palavra de Deus, por um algo firme. E em Jeremias, que agora não estou lembrando, fala da abóboda. Quer dizer, na verdade, esse firmamento
pelo que eu dei uma pesquisada, é um chamado domo celestial. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso e tal, mas eu tinha visto um vídeo de uma senhora dos Estados Unidos, e ela tem em casa uma enciclopédia americana do ano de 1958, se eu não me engano, e ali está escrito a respeito disso. Está escrito que a Terra ela era plana, a Terra é. Lá estava escrito na enciclopédia americana. Antes desse negócio de Apolo 11, de Apolo de... Enfim, está dizendo que a Terra ela é plana e tem um domo que, vamos falar assim, que protege, né? E, gente, é muita informação. Por favor, não estou ficando doida. Tem vídeos, se vocês quiserem, olha, pesquisem. Tem vários vídeos que falam sobre Terra plana, que falam a respeito da NASA, que falam a respeito disso tudo que eu estou comentando com vocês. Seguinte, as geleiras, aqueles montanha de gelos lá do Polo Norte, sei lá, Polo sei lá o que, Polo Sul, Polo Norte, enfim, elas ficam na borda da Terra, tá? Esse domo celestial, ou firmamento, ou abóbada, como diz Jeremias, estão presos nessas geleiras ao redor da Terra. Então é a borda da Terra, tá? E esse firmamento, esse domo que está nos envolvendo, mostra o cuidado de Deus conosco. Aí você pergunta, mas, gente, se isso é verdade, esse negócio aí de terra plana e tal, não sei o quê, se isso é verdade, por que então que tem essa investida toda em livros de escola, livros, enfim, né, de universidades e NASAs, né, da vida e... Aí me faz lembrar assim, Deus falou que até os escolhidos seriam enganados. Na verdade, a gente tem sido enganado de várias formas, mas se a gente for pela palavra, eu entendi dessa forma, né? Inclusive eu vi um vídeo que o cara pegava a câmera normal, né? Uma câmera boa, normal, com cano, e só dava um zoom, acho que no planeta Vênus, ou no Sol, nas estrelas. E ele, quando ele dava um zoom, aproximava mais, na frente da estrela ficava aquela, tipo aquele reflexo de água, sim. Aí eu falei, meu Deus. E para o Sol e a Lua fazerem o serviço que Deus ordenou pela palavra dele fazerem, o Sol não está a milhões de milhões de milhões de quilômetros de distância, gente. Se o Sol estivesse milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância, você não ia ver a bola do Sol aqui. Você vê nascer, você vê morrer. Você veria, se o Sol tivesse milhões e milhões de milhões e milhões de quilômetros de distância, você veria só os raios chegando. Que é muitos milhões de milhões de milhões de milhões, é muita distância, né? Eu estou exagerando, mas assim, e então o Sol, ele não está isso tudo. Ele está, como diz a palavra, ele está onde? Haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e noite, né? Então ele está na expansão. Ó. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. Então, pela palavra de Deus, o Sol não está lá milhões e milhões, nem a Lua. Eles estão aqui, pertinho da gente. Claro, né? Você não vai querer, vou lá tocar. Não. Porque o firmamento, o domo celestial, a abóbada, como diz Jeremias, não permite. Assim como não permite cara ir para a Lua. É outra coisa também que enganaram a humanidade inteira, né? Gente, tem muito mistério. Poxa, convido vocês a gente pesquisar na palavra, porque
tem muita coisa aí que tem feito a gente, inclusive algo bem complexo, né? Muita informação. Mas eu tinha que desabafar com vocês. Eu estou desabafando porque eu aprendi que a Terra era uma esfera, uma bola, né? Inclusive tem fotos e vídeos que, assim, se a Terra fosse mesmo uma esfera heliocêntrica, vamos dizer assim, o Sol e a Lua, você não podia vê-los. Mas tem fotos e tem vídeos que você vê a Lua aqui, você vê o Sol aqui. Peraí, mas se a Terra é uma bola, não dava para ver pelas, vamos dizer, fotos, né? Assim. E, na verdade, eu senti de conversar com vocês sobre isso, porque eu estou, pela palavra, convencida realmente da palavra, que a Terra não é uma bola. Porque foi o que Deus mandou falar aqui. Oh, não foi o que Deus, ele nos relatou aqui na palavra dele. E você, o que você acha? Você acha que a Terra é uma bola? Por quê? E você tem certeza que a Terra é plana? Por quê? Você tem vídeo? Você tem foto? O que você acha? Eu vou tentar colocar os links dos vídeos que eu vi para que a gente possa chegar junto, né? Chegar junto, partiu aí essa exploração da Terra plana aí, ou dessa descoberta. Descobrir que os caras estão enganando a gente. Descobrir que é uma grande farsa. Isso tudo aí, sabe para quê? Simplesmente para nos afastar de Deus. Simplesmente para que a humanidade não descubra que nós não estamos perdidos no espaço, que nós não estamos largados no espaço como qualquer coisa. Mas por que que nessa enciclopédia americana de 1958, se eu não me engano, está escrito que a Terra tem esse domo, que a Terra é plana? E depois eles mudaram toda a didática, eles mudaram tudo para afastar o homem de Deus, para que a humanidade não reconheça o Criador, não reconheça a palavra de Deus. Sabe, é tremendo. Deus, ele se revela na palavra. Quando ele fala os quatro cantos da terra, não estou dizendo que a terra é quadrada, mas é dizer, tem várias passagens bíblicas, inclusive seria até um convite para vocês. Me ajuda a achar as passagens bíblicas. Me ajuda a achar as passagens bíblicas que falam sobre isso. Vamos pesquisar na palavra. Vamos procurar a verdade. Né? Porque eu pesquisei alguns vídeos para fazer cálculos para esse negócio de construções de linhas férreas. Por exemplo, se a Terra girasse, o avião decolasse. A Terra está girando. O avião vai pousar, certo? O avião ele tem que ter aquele local certo para ele pousar. Se caso ele tá, a pista do avião para pousar está aqui, ele está vindo. E se a Terra vira, nossa, vai explodir, vai bater em casas, vai, entendeu? Então essa é uma coisa meio louca mesmo, é meio louca mesmo. Então, pela palavra de Deus, a Terra ela não gira, não é esférica. Quem gira? O Sol e a Lua, que eles estão governando, né, dia e noite. E o cuidado de Deus em nos proteger. Então, realmente, se houver algo na Terra, se é permissão de Deus. Eu fico parada e vendo as coisas que estão acontecendo nessa Terra agora. Os terremotos, erupções de vulcões, tsunamis, enfim, muitas coisas que estão acontecendo. De coração, eu creio que não é da vontade de Deus que isso aconteça. Mas a humanidade se afastou de Deus, a humanidade se deixou levar. Lembra de Adão e Eva, né? A serpente ali enganou, né? Satanás entrou lá e enganou Eva, fez a Eva comer, desobedecer a Deus. E ali ela fez o esposo desobedecer, Adão desobedeceu também. E ali eles conseguiram, aí o inimigo descobriu como enganar o homem. E
os tempos para cá, tem enganado a humanidade inteira. Mas bem-aventurado aquele que teme o Senhor, bem-aventurado aquele que busca o Senhor. Porque Deus revela. Se você buscar Deus e pergunta a Deus, como é que essa terra é esfera? É plana? Como é que é? Inteira? É quadrada? Triângulo? Se você perguntar para Deus, Ele vai te mostrar. Então, não vamos deixar que a mídia ou as pessoas vamos dizer, que governam, né, assim, venham nos enganar, que possamos descobrir a verdade em Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Se a gente está aqui, é pela palavra de Deus. Ah, mas como é que esse negócio fica assim? É pela palavra de Deus. Ah, mas como... é pela palavra de Deus, é pela palavra. É a palavra dele. Faça, haja. Partiu, foi. E é tremendo. É tremendo a gente ver que existe um Criador, o Deus Todo-Poderoso, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos ama e tem cuidado de nós. Mas se a gente se afastar de Deus, já era, né? O inimigo veio com tudo. E eu vou tentar colocar os links ali para vocês. Me ajuda nessa peleja, me ajuda nessa pesquisa, me ajuda aí. Escreve ali embaixo os versículos que falam sobre isso. Como Josué, né? O sol e a lua. Ele mandou parar, parou e assim foi. A palavra ali é tremendo, é tremendo. Josué orou e o sol parou. Pois é. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Queria pedir a ajuda de vocês. Me ajudem, por favor, a explorar esse assunto, né? Assim, tem algumas informações pela palavra, mas o mais legal é pela palavra, né? Então, tem que se cumprir a palavra de Deus e a gente tem que aprender mais de Deus, né? Então, fica esse convite para você, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima.